O livro de Abacuque é um livro do Antigo Testamento, fica lá junto com os profetas menores. É um livro de 3 capítulos apenas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou o seu iPhone, seu celular, seu tablet, e deixasse aberto, tá? Quem está com a Bíblia impressa, deixa a Bíblia impressa aberta. Livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. A gente vai ler só o capítulo 3, versículo 2. Mas durante a explanação da palavra, eu vou recorrer aos outros capítulos, tá? Do livro de Abacuque. Então deixa a Bíblia aberta, para você acompanhar. Abacuque, capítulo 3. Quem achou Abacuque? Amém? Quem não achou, dá um jeitinho que você vai achar. Amém? Se você não achou, tem aqui no telão, tá bom? Hoje nós estamos começando a campanha Aviva, né, uma campanha de avivamento, e eu vou começar ministrando nessa noite, ensinando para vocês através do Espírito Santo que avivamento é uma obra de restauração. Vamos repetir? Avivamento é uma obra de restauração. Só as irmãs. Os varões agora. Todos juntos. Avivamento é uma obra de restauração. Então, Abacuque capítulo 3, versículo 2 diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai recorrer aí aos outros capítulos. Bom, queridos, olha só. Não é novidade para as pessoas que são discípulos desse ministério que avivamento não tem nada a ver com falar em línguas, com ser batizado no Espírito Santo, com cair no poder, né? Com entrar no movimento. Avivamento não tem nada a ver com isso. Embora, equivocadamente, é esse link que as pessoas fazem. Quando falam em avivamento, o avivamento é o quê? É manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus se dá em consequência do avivamento, mas não é o avivamento. O que eu quero que você entenda? Avivamento, como a gente está falando aqui, o avivamento é uma obra de restauração. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no livro santo, toda vez que foi necessário Deus trazer uma correção para o povo de Israel, ele fez uma obra de avivamento. Então o avivamento acontece exatamente para trazer uma restauração, para trazer, um alinhamento, para lembrar a igreja do Senhor que ela tem que estar separada, que ela tem que estar consagrada, que ela tem que estar santificada para Deus. Isso é o avivamento. Todas as vezes na Bíblia Sagrada que o povo de Israel, e eu acabei de explicar para vocês ainda há pouco, que o povo de Israel no Antigo Testamento tipifica a igreja no Novo Testamento. Então tudo que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento é exemplo, é ensino para a igreja de Jesus agora no Novo Testamento. Então todas as vezes lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel se desviava, quando o povo de Israel se corrompia, quando o povo de Israel começava a ficar contaminado com os mesmos costumes, né, com os mesmos conceitos que as nações pagãs, que as outras nações que não serviam ao Senhor. Toda vez que acontecia esse desvio de conduta moral, esse desvio de conduta espiritual, Deus levantava um profeta para que esse profeta pudesse fazer um avivamento. E a manifestação do poder de Deus vinha em consequência ao avivamento. Então, ou seja, Deus levantava o profeta chamava o povo ao avivamento, chamava o povo ao conserto, chamava o povo à restauração.
Aí depois que o povo aceitava a correção, aceitava o alinhamento, aceitava a restauração, se quebrantavam, se arrependiam, aí vinha a manifestação da glória de Deus. Quer ver um exemplo clássico de um grande avivamento? Eu poderia citar vários aqui para vocês. Aqui em Abacuque é um, daqui a pouco a gente vai ver. Quando Deus levanta Abacuque, levanta para fazer uma obra de avivamento, ou seja, fazer um trabalho de alinhamento, de restauração, para poder consertar o desvio de conduta do povo de Deus. Então, aqui em Abacuque, que a gente vai ver hoje, se você for ler o livro de Esdras, é a mesma coisa. Esdras foi um sacerdote que Deus levantou depois do exílio babilônico. Exatamente por quê? Porque o povo, os 70 anos que o povo passou no exílio da Babilônia, lá eles se contaminaram, se corromperam, esqueceram os valores, né, cristãos, esqueceram os valores de Deus, começaram a fazer coisas que eram contrárias à vontade e os princípios de Deus. Aí o que acontece? Aí Deus levantou Esdras para que Esdras fizesse um avivamento. Ou seja, chamasse o povo de novo. Gente, ó, vocês se desviaram, vocês se afastaram. Então, avivamento é para lembrar o povo de Deus, avivamento é para lembrar a igreja hoje, a igreja da graça, a igreja de Jesus, que como igreja nós temos que estar avivados. E o que é estar avivado? Estar avivado é estar com a vida em santidade, com a vida consagrada, com a vida no altar para o Senhor. Para que sim, aí depois que a gente toma essa posição, aí vai vir através de nós a manifestação do poder de Deus. Amém? Então, nós queremos autoridade para expulsar demônio, nós queremos autoridade para pregar o evangelho, nós queremos autoridade para curar enfermos. Então, antes que essas manifestações da graça de Deus, cura de enfermos, cura, libertação de pessoas que estão oprimidas, para que essas manifestações de Deus, para que esses serviços de Deus aconteçam através da nossa vida, primeiro nós temos que passar pelo conserto. A gente precisa de uma vida avivada, de uma vida de acordo com os princípios de Deus, alinhada com a vontade de Deus. Então, Esdras, aconteceu isso no período de Esdras também. Né? O povo se afastou, o povo ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia, em consequência do pecado deles, e lá eles acabaram se contaminando com os costumes do povo babilônico. E aí foi preciso que Deus levantasse o sacerdote Esdras para pregar, para ensinar, para chamar o povo à atenção, para tirar do meio, né, do povo de Deus os costumes babilônicos. Então isso é avivamento, é trazer o povo para o eixo, é trazer o povo para o lugar de onde se desviou. Isso é avivamento. Todas as vezes que na palavra de Deus aconteceu o avivamento, aconteceu com esse propósito, com essa finalidade, para que depois disso o poder de Deus pudesse então ser manifesto. Um outro exemplo clássico, que fica até mais fácil para vocês entenderem, foi exatamente quando Deus levantou o profeta Elias. Todo mundo sabe, recentemente eu preguei sobre isso, todo mundo sabe o que aconteceu no Monte Carmelo, não sabe? O profeta Elias, no Café de Líderes, eu preguei isso agora no domingo, né? No Monte Carmelo, o que aconteceu? O povo de Israel estava também partindo para a idolatria. O povo de Israel estava partindo para a prostituição, não é? Porque idolatria e prostituição são coisas que caminham juntas. Todo mundo que abre na sua vida margem para a idolatria, acaba abrindo margem também para a prostituição. Porque é a mesma falange de demônios, são os mesmos demônios que atuam. Não é? Existem alguns seriados, né, que passa aí na televisão, que mostra isso. Né? Eu estou vendo, está faltando só 2 capítulos para eu acabar de ver, um seriado chamado Vikings, até o Igor falou, mas eu falo o nome mesmo, né? É os Vikings, que mostra exatamente o culto que eles fazem. O culto que eles fazem aos demônios, que eles chamam de deuses, são os falsos deuses, na hora do culto tem relacionamento sexual assim, à vontade. O relacionamento, né? Então nesse seriado a gente vê isso abertamente. E aí quando você vê essas coisas, né, que isso aconteceu antes de Jesus, antes de Cristo, a gente entende a preocupação de Deus em não querer que o povo de Israel se casasse com povos de outra nação, porque nas outras nações eles adoravam falsos deuses, né? E nessa adoração aos seus falsos deuses, nos seus cultos, era bebida à vontade, todo mundo se embriagava, sexo, fazia sexo à vontade. Exatamente por quê? Porque o demônio da idolatria, né, ele é paralelo com o demônio da prostituição.
Você pode ver, a pessoa que abre a sua vida para a idolatria, não demora muito, ela cede também para a prostituição. E a coisa acontece vice-versa. Você abre para a prostituição, daqui a pouco você vai para a idolatria. Eu conheço pessoas, né? E aí eu posso citar, né, um caso muito específico de um homem que eu conheci, um homem que conheceu a verdade, que conheceu a palavra, que conheceu o evangelho, que conheceu Jesus, conheceu a verdade, mas ele abriu a sua vida para a prostituição. Ele arrumou uma mulher, uma amante, que era do ocultismo, que era ligada à obra de macumbaria e feitiçaria. O que aconteceu? Primeiramente, ele se acasalou com essa mulher como sua amante. Né? E ele falou para ela, olha, eu sou casado, né, você é minha amante, mas eu sou da igreja, eu não sei como é que a pessoa consegue, né, pensar assim, mas eu não acredito nessas coisas não. O que aconteceu? Foi uma questão de tempo. Não demorou muito, ele já estava indo para o terreiro, indo para o centro de macumba, já estava indo. Por quê? Porque ele abriu para a prostituição. Daqui a pouco a idolatria veio junto. Então são demônios que andam de maneira paralela. E era isso que Deus tanto pedia ao povo de Israel. Não se misturem, não se casem, não dê a filha de vocês para se casar com homens de outras nações. Não deem os filhos de vocês para se casar com mulheres de outra nação. Para que não entre no meio de vocês, para que vocês não sejam contaminados com a prostituição e com a idolatria. Porque isso acontecia. Nesse mesmo seriado Vikings, que eu estou acompanhando, né, conta a história de um padre, de um padre católico, né, e que ele começa fiel ao catolicismo, ao cristianismo, mas daqui a pouco ele começou a achar interessante aquele monte de deuses, e ele foi se afastando do cristianismo. Por quê? Porque o meio que nós estamos acaba influenciando a gente. Não é? Então o que acontece? Aqui, né, quando chega no Monte Carmelo, quando Deus levanta o profeta Elias, o povo está contaminado. O povo tinha aberto concessão para conhecer o culto de outros deuses. Eles começaram a praticar, a visitar. Nós somos do povo de Deus, nós somos o povo de Israel, mas vamos lá conhecer como é que é o culto a Baal. Vamos ver como é que é esse culto a Baal. Vamos ver como é que é esse culto a Acera. Aí chegava lá no culto de Baal, eles bebiam, se embriagavam, faziam sexo com um monte de gente, se contaminavam. Aí Deus chegou para o profeta e orientou o profeta. Chama o povo de Israel e diz, vocês agora vão escolher. Se Deus é Deus, vocês vão seguir a Deus. Se Deus é Baal, vocês sigam a Baal. Acabou. Então, ou seja, o povo se desviou, e aí Deus levanta o profeta para fazer o quê? Uma obra de avivamento. Aí eu volto a chamar a atenção. Avivamento é trazer para o eixo. Avivamento é trazer para o equilíbrio. Avivamento é mostrar que o povo de Deus tem compromisso com santidade e com separação. Isso é avivamento. É quando o povo começa, né, quando as contaminações, quando o povo de Deus começa a abrir exceções, concessões para as contaminações, para os conceitos deste mundo, para as modernidades deste mundo, quando se começa a abrir para isso, e aí a igreja começa a ser contaminada. Então o avivamento é para isso. A gente faz uma vez por ano o avivamento aqui. Por quê? Para a gente lembrar, para marcar isso. Né? Além de fazer uma vez por ano, no mês de agosto, a gente está sempre pregando sobre isso, né? Para o povo lembrar, nós enquanto igreja de Jesus, temos um compromisso em termos uma vida consagrada, uma vida em santidade para o Senhor. O adultério é coisa normal no mundo, mas para nós não. Sexo fora do casamento é normal para o mundo, para a gente não. Os nossos valores, eles são inegociáveis. E é isso, por isso que é avivamento. É quando a igreja começa a fazer concessões. Não, isso pode. Isso não tem nada a ver. Não tem problema não. Aí começa a concessão daqui, concessão dali. Daqui a pouco a igreja está o quê? Está corrompida. Então aconteceu isso com o povo de Israel. O povo de Israel começou a se misturar. Vamos lá ver como é que é o culto a Baal. Vamos lá ver como é que é o culto de Acera. Vamos lá. Aí chegou lá, acabaram se contaminando. Deus levantou o profeta Elias, vai lá, reúne o povo no Monte Carmelo e manda eles escolherem. Se quer seguir Baal, segue. Se quer servir a Deus, serve. E aí Deus instrui o profeta. Vocês sabem a história, o profeta faz aquela demonstração, o profeta chega no Monte Carmelo e diz assim, fala o seguinte,
né, mandou reunir os profetas de Baal, eram 450 profetas de Baal, mais os profetas de Acera, que eram os falsos deuses. Ó, façam aqui o altar de vocês, façam aqui, né, a consagração de vocês, e o Deus que responder com fogo vai mostrar para o povo quem verdadeiramente é Deus. E aí vocês conhecem a história. Os profetas de Baal fizeram lá o altar, fizeram lá, e para eles aquilo descer fogo era coisa fácil para eles, era mole para eles fazer isso, porque o diabo manifesta sinais. O diabo manifesta sinais. Quem pensa, né, que o diabo não existe, está redondamente enganado. Porque o diabo existe e ele manifesta sinais. Eu já vi um monte. Não foi ninguém que me contou, não. Eu já vi manifestações claras do diabo. Não é? Então, ou seja, fazer que um sacrifício pegasse fogo, isso era a coisa mais fácil que tinha para os profetas de Baal. Então, eles chegaram lá, fizeram o sacrifício, começaram a dançar em volta, e o tempo foi passando, a hora foi passando, e nada de fogo, nada. Por quê? Porque onde existe, eu já falei isso aqui e repito, onde tem presença de Deus, o diabo não se manifesta. Se o território está ocupado por Deus, não tem manifestação diabólica. A tua casa é consagrada ao Senhor, a tua casa é território santo, teu casamento é consagrado ao Senhor, teu casamento é território santo, não tem brecha para o diabo. O diabo só entra onde Deus não ocupa. Se o teu casamento, se a tua casa, se a tua família, se a tua vida está totalmente ocupada por Deus, não tem condições de Satanás se aproximar. E aí o que acontece? Aquele território ali, o Monte Carmelo, estava totalmente dominado por Deus. Então eles tentaram fazer com que o diabo se manifestasse, mas não conseguiu. Porque onde Deus está, Satanás não se manifesta. Porque o poder, quem tem todo o poder é o Deus Todo-Poderoso. Vamos dar um aplauso para ele que ele merece? Amém? Ele que é o Todo-Poderoso. E aí então ele não se manifestou. Aí o que acontece? Aí agora foi a vez do profeta Elias. Qual foi a primeira coisa que o profeta Elias fez? Ele restaurou o altar. Lê lá em 2 Reis, capítulo 18, 19. Né? Ele pegou o altar e restaurou. Pegou as pedras, né? Edificou um altar. O que é isso? Ele fez um concerto. Ele pegou o povo, olha aqui, ó, vamos fazer um concerto. Ele fez um altar. Depois que ele fez o altar, que ele consertou o altar, que ele restaurou o altar, e altar representa a nossa vida, altar representa a nossa vida. Ele pegou aquele altar e ele edificou simbolicamente, profeticamente ele edificou aquele altar, ele arrumou aquele altar com 12 pedras, cada pedra representa uma área da nossa vida, porque todas as áreas da nossa vida têm que estar sob o controle de Deus. A tua vida sentimental tem que estar sob o controle de Deus. A tua vida financeira tem que estar sob o controle de Deus. Cada pedra representa uma área da sua vida. Se você acha que existe alguma área na sua vida que Deus não pode entrar, você está enganado. Todas as áreas da nossa vida têm que ter o controle de Deus. Todas as áreas da nossa vida têm que estar submetidas a Deus. E aí então o profeta Elias pega aquelas 12 pedras, representando todas as áreas da nossa vida, ele ergue o altar, ele restaura o altar. Agora que o altar está restaurado, agora que o altar está erguido, Elias começa a orar, e quando Elias ora, o que acontece? O fogo desce. Então o fogo desce depois que o altar estava o quê? Restaurado. Então o fogo de Deus vai descer na sua vida depois que o altar da sua vida estiver o quê? Restaurado. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida depois que a sua vida estiver o quê? Estiver restaurado. Amém? Então isso é o avivamento. O avivamento ele vem, é Deus levantando um profeta para que chame o povo de Deus. Lembrando ao povo de Deus o compromisso que nós temos com santidade, com consagração e com santidade para Deus. Ainda que no mundo isso seja normal, mas para a gente nós precisamos manter os valores e os princípios estabelecidos por Deus. Amém? Então olha só, dá uma olhadinha aí no capítulo 1. Vira a página da sua Bíblia. Olha o que acontece no capítulo 1. No capítulo 1, olha como é que começa o primeiro versículo. O peso que viu o profeta Abacuque, ou seja, o profeta Abacuque, ele estava sentindo um peso sobre ele, como profeta, como homem de Deus, ele estava sentindo um peso, porque todo mundo que tem compromisso com Deus,
né? Fica muito triste quando a gente vê o pecado tomando conta, quando a gente vê as coisas erradas acontecendo. Então aqui diz no versículo 1 que um peso veio sobre o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, como um homem de Deus, ele estava se sentindo mal com as coisas erradas. Eu queria que nessa noite você pensasse nisso. As coisas erradas ainda te incomodam? Ver uma pessoa ser humilhada, ver uma pessoa ser maltratada, ver uma pessoa ser injustiçada, ver uma pessoa ser envergonhada, isso ainda te incomoda? Ou será que isso para você já não causa menor importância? Homem e mulher de Deus não podem se conformar com as injustiças. Homem e mulher de Deus não pode se conformar com as coisas erradas. Ainda que você não goste de uma pessoa, ainda que você, que eu não vou nem chamar de não gostar, ainda que você não seja muito simpático com uma pessoa, você não pode desejar o mal para ela. Você não pode querer ver o mal dessa pessoa. Porque senão a gente sai dos princípios, a gente sai do eixo, e é preciso o quê? Que haja um avivamento. Se eu, como homem de Deus, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho um desejo de vingança, eu quero ver pessoas que às vezes fizeram mal a mim, destruídas, acabadas, eu saí do eixo. Eu preciso de um avivamento. Porque quem está comprometido com Deus, né, toda a injustiça que ele sofre, toda a traição que ele sofre, né, toda a ofensa que ele sofre, o homem e a mulher de Deus não toma partido nas suas ofensas, não toma partido nas suas, naquilo que ele é injuriado. Faz o que a Bíblia ensina, o que é princípio de Deus. A gente entrega ao Senhor, porque a Bíblia diz que a nossa vingança pertence ao Senhor, não pertence a mim. O que fazem contra mim, o que falam de mim, o que me acusam, o que me perseguem, não cabe a mim ficar com raiva de ninguém por causa disso. Eu tenho que pegar tudo isso e tenho que fazer o quê? Tenho que entregar ao Senhor. Porque a Bíblia me ensina isso. Isso é valor cristão, isso é princípio cristão. A minha justiça pertence ao Senhor. A minha vingança, quem toma ela é o Senhor. Amém? Então o que acontece? Aqui o profeta, ele está sentindo um peso, porque ele é um homem de Deus, um homem aliançado com Deus, e ele está triste em ver o mal tomando proporções grandes na face da terra. Quando você olha para essa sociedade brasileira do jeito que está, violência, corrupção, como é que você se sente em relação a isso? Você é indiferente ou será que isso te incomoda? Te incomoda a corrupção desse país? Te incomoda a violência desse país? Te incomoda a desigualdade social que existe nesse país? Isso te incomoda? Se te incomoda, isso é o peso que as coisas erradas provocam em cima daqueles que estão aliançados e comprometidos com Deus. E aí ele diz lá no versículo 2, olha só como é que o profeta pergunta: até quando, Senhor? Vamos ler todos juntos? Até quando? Até quando? O profeta pergunta, até quando? Eu falei para vocês que nesse momento aqui da história do povo de Deus está acontecendo um grande declínio moral, um grande afastamento do povo de Deus, dos valores, dos princípios de Deus. E aí o profeta, ele está bobo, não é com essas coisas acontecendo nas nações pagãs, não. O profeta está admirado em ver essas coisas acontecendo no meio do povo de Deus. O que está deixando o profeta aqui arrasado, não é porque ele está vendo os assírios, não é porque ele está vendo os babilônios, não é porque ele está vendo as nações pagãs, violentas, corruptas, assassinas, cruéis, não. Porque isso aí é um pessoal que não tem compromisso com Deus, então não conhece a verdade. Isso incomoda também? Incomoda. Mas quando isso acontece no meio do povo de Deus, o incômodo é muito maior, a tristeza é muito maior, o peso é muito maior. E é isso que o profeta está sentindo. Ele vê violência, ele vê iniquidade, ele vê traição, ele vê corrupção generalizado nas outras nações. Isso entristece ele, entristece, mas ver isso no meio do povo de Deus, isso causa um peso. E até hoje é assim, gente. Até hoje é assim. Quando eu vejo pastor falando mal de pastor, isso me causa um peso. Quando eu vejo crente falando mal de crente, quando eu vejo igreja falando mal de igreja, igreja competindo com igreja, isso me causa um peso. Isso me entristece. Porque ver essas competições, ver essas coisas acontecendo no meio do ímpio, né,
Me entristece também, mas eu compreendo que eles não alcançaram ainda o conhecimento da verdade, não alcançaram ainda Jesus, mas ver essas coisas acontecendo dentro da igreja. Ver um irmão que toma ceia com outro irmão na mesma igreja, um falando mal do outro. Porque a gente tem, muitas das vezes, a gente tem assim a mania de achar que pecado é adultério e roubo. Não, pecar é quando adultera, quando rouba, né? Mas eu quero dizer para você que quando você é falso, quando você trai, quando você fala mal, quando você é hipócrita, tudo isso também é pecado. Tudo isso é pecado. Eu costumo dizer que não existe diferença entre pecados, existe diferença entre as consequências do pecado. Quando você adultera, as consequências de um adultério são piores do que as consequências de uma fofoca. Mas adultério e fofoca são pecados do mesmo jeito. Com consequências, com proporções diferentes, mas são pecados do mesmo jeito. Então a gente acha assim, eu não adultero, eu não roubo, eu não furto, mas eu falo mal de todo mundo. Eu sou falso, eu sou hipócrita. Eu falo mal do meu irmão, eu falo mal, né? Eu sou falso, eu sou hipócrita, eu sou caluniador. Achando que isso são pecados mais brandos, mais leves, aí que Deus não leva muito em consideração. Se engana. Se você como um homem de Deus, se você como uma mulher de Deus, você tem agido com falsidade, com hipocrisia, com mentira, sabe, maltratando alguém, sabe, tratando alguém com injustiça, você está desviado da verdade, você está fora do eixo, afastado do eixo. Porque nós não temos o direito de humilhar ninguém. Nós não temos o direito de ofender ninguém. Nós não temos o direito de nos acharmos superiores a ninguém. Se eu me posiciono assim, eu preciso de um avivamento. Eu estou me afastando dos princípios cristãos e eu preciso voltar para isso. Porque aí depois que avivar a minha vida, aí sim o poder de Deus vai poder se manifestar na minha vida. Então tem gente que não liga. Não, eu sou fofoqueiro mesmo, falo mal de todo mundo, mas isso aí é um pecado, é um pecadinho, não tem problema. Não é? Isso é um pecadinho, né? Eu sou uma pessoa grossa, sou uma pessoa estúpida, trato todo mundo mal, trato as pessoas com indiferença, mas isso é um pecadinho, né? O que é? Pecado é adulterar, é roubar? Não. As consequências são diferentes. Existem consequências com proporções piores, com proporções mais profundas, mas é pecado do mesmo jeito. Então, queridos, assim, ver falsidade lá no meu trabalho me escandaliza? Me escandaliza. Ver hipocrisia lá no meu trabalho me escandaliza? Me escandaliza. Mas ver falsidade, ver hipocrisia, ver mentira dentro da igreja, isso me dá um peso. E é exatamente esse peso que o profeta está sentindo. Né? Ele está triste com o que está acontecendo nas outras nações, mas ele está pesaroso com o que está acontecendo no meio do povo de Deus. A violência, a mentira, a falsidade, e aqui nesse caso, ele estava vendo violência, estava vendo mentira, estava vendo idolatria, prostituição, ele estava vendo tudo isso no meio do povo, e isso estava pesando nele. Aí chega uma hora que ele, como profeta, como homem de Deus, ele levanta para o Altíssimo, porque o livro de Abacuque é uma conversa entre Deus e o profeta. O livro de Abacuque não foi escrito para o povo de Israel, o livro de Abacuque é uma narrativa de um diálogo entre o profeta e Deus. Você pode ver que começa no primeiro capítulo assim. Ele indignado, inconformado com o que ele está vendo no meio do povo de Deus, violência, corrupção, idolatria, o povo de Deus se comportando exatamente igual às outras nações, não guardando os princípios, não guardando os valores de Deus. Então ele fica indignado, sabe, ele fica totalmente inconformado, esgotado com essa degradação moral, e ele chega para Deus e pergunta: Deus, até quando? Até quando? Gente, nos dias de hoje, eu vou ser sincero para vocês, eu já cheguei para Deus e falei assim: até quando vai ser isso? Até quando a gente vai ver pastor falando mal de pastor? Até quando a gente vai ver igreja falando mal de outra igreja? Até quando a gente vai ver esse negócio? A minha igreja que é a verdadeira, só é a falsa. A minha igreja que é a boa e a tua não presta. Porque a tua igreja é da porta larga, a minha é da porta estreita. Até quando a gente vai ver isso? Até quando a gente vai ver, né, o povo de Deus se engalfiando, né, e ao invés de unir para ganhar almas para Jesus, se engalfiando e brigando entre si? Até quando isso?
Porque tem hora que essas coisas cansam. Até quando a gente vai ver gente vindo para a igreja, gente dentro da igreja brincando de ser crente, brincando de ser salvo, brincando de ser servo de Deus? Até quando? Pessoas que vêm para a igreja, que aqui né, veste uma máscara de cristão, veste uma máscara de servo de Deus, de filho de Deus, e lá fora não tem o menor compromisso com a palavra, não tem o menor compromisso com Deus. Se você olhar o comportamento dela no trabalho, o comportamento dela no meio da família, o comportamento no meio da vizinhança, é um comportamento totalmente igual a quem não tem nenhum tipo de envolvimento, nenhum tipo de aliança com Deus. E às vezes a gente pergunta isso, a gente como profeta de Deus, meu Deus, até quando isso vai acontecer? Até quando? E aí, para a gente até alimentar a nossa esperança, a gente fala assim, está chegando a volta de Jesus. Porque isso é para dar um certo alívio para a gente. Não, a volta de Jesus está muito perto. Porque do jeito que as coisas estão, sabe, está chegando a volta de Jesus. Então o profeta aqui, ele fica totalmente inconformado. E aí no capítulo 2, vamos para o capítulo 2 agora. Ele vai receber a resposta de Deus. E aí Deus no capítulo 2 vai dizer assim para ele, olha, eu estou vendo o que está acontecendo. Eu estou vendo. No capítulo 2, você em casa lê, são 3 capítulos só o livro de Abacuque. No capítulo 2, no capítulo 1, é o profeta perguntando para Deus, até quando? Aí Deus começa a responder lá no capítulo 1 e termina respondendo no capítulo 2. E Deus está dizendo, lá no finalzinho do capítulo 1 e no capítulo 2, Deus está falando o seguinte para o profeta, eu estou vendo tudo que está acontecendo e no tempo certo eu vou agir. A disciplina de Deus, a vara disciplinadora de Deus não vai deixar de ser estendida. Deus está falando para o profeta, eu sei que você está indignado, eu sei que você está inconformado, eu sei que você está esgotado com tudo que você está vendo acontecer nas nações e principalmente no meio do povo de Israel, mas na hora certa a minha disciplina vai chegar. O que eu gostaria que a gente prestasse atenção é que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender. Às vezes a gente está abusando da misericórdia de Deus. Deus já falou contigo para você se consertar, Deus já falou contigo para você se posicionar, mas você, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, e Ele é de fato, Ele é longânimo, é misericordioso, mas Ele não vai deixar de chamar você a disciplina, porque a Bíblia diz que Deus é um pai que ama, e todo pai que ama, disciplina. Todo pai que ama disciplina. Então no capítulo 2, ele está dizendo, olha, eu estou vendo o que está acontecendo, e no meu tempo eu vou entrar com a minha obra disciplinadora. Né? Ele fala isso no primeiro versículo, né? Ele diz assim, ó, ele coloca que ele está fazendo uma grande obra, e que aí ele vai ver, olha no versículo 4, no versículo 5, vede entre as nações, esse aí é o profeta falando, porque suscita os caldeus, no versículo 5 mesmo, vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contado. É Deus falando, eu vou fazer uma obra, sabe que obra é essa? Uma obra disciplinadora. Eu vou aplicar a disciplina. Então ele começa no capítulo 1, termina no capítulo 2, e aí lá no capítulo 2, ele vai falar, olha só o que Deus vai falar para o profeta. Ai desses que estão fazendo essas coisas e achando que não estão sendo vistos. Ai desses, que são 5 ais que ele coloca aqui. Ai, Deus falando para o profeta. Capítulo 2, né, é a continuação da resposta de Deus. O profeta pergunta, até quando, Senhor? Vai acontecer essa degradação moral no meio do teu povo? Deus, olha, eu vou entrar com a disciplina. Eu vou entrar com a disciplina, para que haja um avivamento. Eu vou entrar com a disciplina. No meu tempo as coisas vão acontecer. E aí, ai daquele. E aí, olha só, vamos acompanhar aqui esses ais que estão aqui explícitos no capítulo 2. Tá? O primeiro ai, está lá no versículo 6, na parte B. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Eu estou vendo. Eu estou vendo pessoas enriquecendo, multiplicando aquilo que não lhe pertence. Eu estou vendo o roubo, eu estou vendo o furto, eu estou vendo os ganhos desonestos, eu estou vendo tudo isso. E Deus já diz aqui, ó, ai daquele,
né, que está multiplicando aquilo que não é seu. Depois lá no versículo 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Deus está falando para o profeta, eu estou vendo isso tudo. Eu estou vendo aí o pessoal, sabe, enriquecendo ilicitamente, eu estou vendo aí o pessoal levando para casa, né, bens que não são de uma fonte fidedigna, tudo isso eu estou vendo. Aí depois ele vai dizer, vai dar outro ai, lá no versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Ai dos violentos, aqueles que acham que resolve tudo com a força, com tiro, com a bala, com revólver, com soco na cara. Ai desses, que tem estabelecido a força. No versículo 12. Depois vai para o versículo 15. Ai daquele, né, que engana, que dá de beber ao seu companheiro. Esse é aquele que engana, aquele que trai. Ai daqueles que estão envolvidos, que estão achando que estão enganando os outros, não é? Às vezes no trabalho, você vende uma coisa, dando informações erradas, isso é coisa de engano. Então Deus está dizendo, eu estou vendo essas coisas acontecendo. Não é? E ele termina no versículo 19, ai daquele que dispara o pau, a corda, a idolatria. Ai daquele que está, né, adorando o pau, acendendo velas lá para uma obra de madeira. Então ele termina o quinto ai, ele fala da idolatria. Então ele diz assim, eu estou vendo todas essas coisas acontecer, tudo isso. E ai daqueles que estão fazendo isso. No tempo certo, a disciplina vai acontecer. Aí finalmente chegamos no capítulo 3, que é o capítulo que nós estamos, tem um versículo da nossa campanha. Finalmente no capítulo 3, o profeta, depois que ele ouviu Deus, olha só, capítulo 1, ele pergunta para Deus, até quando essa corrupção moral vai estar acontecendo no meio do teu povo? Aí no capítulo 1, Deus começa a responder, vou fazer uma obra disciplinadora. No capítulo 2 ele continua, ai daqueles que estão no meio do meu povo fazendo essas coisas, né? Eu vou estar disciplinando todos eles. E aí no capítulo 3, depois que o profeta pergunta, recebe a resposta, no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, olha lá, oração, agora é o profeta orando, oração do profeta Abacuque. Aí versículo 2, olha só, ouvi, Senhor, a tua palavra. Não é? Senhor, eu agora estou entendendo, eu estava meio nervoso, eu estava meio desesperado, com essa corrupção generalizada, com esse monte de coisa errada que eu estou vendo, mas agora eu estou entendendo que o Senhor não está dormindo, e que o Senhor não está alheio a essas coisas, e que na hora certa, no tempo certo, o Senhor vai aplicar a disciplina. Então aviva, Senhor. Aí ele ora pelo avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ou seja, ele teve temor de Deus. Quando ele clamou, Senhor, até quando todas essas coisas erradas vão continuar acontecendo no meio do teu povo e me parecendo aos meus olhos que tu estás alheio a tudo isso? Aí Deus responde, dizendo que ele vai vir com a obra disciplinadora, fala dos ais daqueles que estão praticando isso e achando que eu não estou vendo. Aí depois que Deus responde, o profeta, oh Deus maravilhoso, esse Deus não está surdo, esse Deus não está cego, ele está vendo o que está acontecendo e no tempo certo ele vai trazer a disciplina. Aí ele diz assim no versículo 3, ouvi, Senhor, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então finalmente no capítulo 3, o profeta, depois de ouvir, né, a resposta de Deus, ele resolve orar e clamar. E tudo que ele ouviu provocou um temor, porque uma das coisas que a gente não pode perder, gente, é o temor a Deus. Porque depois que a gente perde o temor, e temor não é medo, temor é respeito. Temor é você acreditar em Deus. Temor não é ter medo. Temor é você dar crédito a Deus. É você acreditar em Deus. Né? O profeta, ele acreditava em Deus. Então, quando ele ouviu Deus falar que entraria com a obra disciplinadora, ele temeu. Agora, e o povo, será que temeu também? Quantos realmente ouviram isso e temeram? Muitas das vezes, a gente reúne a igreja e fala, olha pessoal, nós temos compromisso com a santidade, nós temos compromisso com separação de vida, nós temos compromisso com consagração. Não é? Mas será que todos temem? Será que todos têm temor a isso? Olha gente, Jesus vai voltar, hein? A trombeta vai tocar e só vai subir aqueles que estiverem preparados para se encontrar com Jesus. Quantos acreditam nisso? Não é? Porque quando a gente acredita, a gente tem temor. Não, eu vou me encontrar com Deus.
Eu tenho que ter cuidado com o que eu faço aqui nessa terra, porque um dia eu vou estar de cara com ele. Eu vou prestar conta do que eu fiz. Eu acredito nisso. Então, porque eu acredito nisso, eu tenho temor. Agora, quando a pessoa não acredita, você pode falar, olha, rapaz, você está fazendo um monte de coisa errada, você vai dar conta a Deus. Se ela não acredita, mas aí, pode falar à vontade. Perdeu o temor. Gente, a pior coisa que pode acontecer para um ser humano, a pior coisa que pode acontecer para um cristão, quando se desvia da casa de Deus, é quando ele perde o temor. Porque às vezes você conversa com uma pessoa que se desviou da igreja, que não está mais na igreja, mas ela não perdeu o temor. Você conversa com ela e diz, não, eu estou errado, eu estou pecando, meu lugar é na igreja, o meu lugar é lá, eu sei que lá é que é a verdade. Tem pessoas que estão afastadas, tem pessoas que se afastaram da igreja, mas elas não perderam o temor. Elas reconhecem, não, lá que é o lugar certo, é lá que eu tenho que estar, a verdade é a palavra de Deus. Elas não perderam o temor, mas você encontra pessoas que se desviaram e perderam totalmente o temor. Que quando você fala assim, olha fulano, você não pode fazer, não, ao invés de falar, não, eu sei que não posso, eu sei que eu estou errado, eu conheço a palavra de Deus. Não, que nada, isso é bobagem, isso é fanatismo. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que se desvia da presença de Deus é quando ela perde o temor. Porque depois que ela perde o temor, ela perdeu o respeito, ela perde a credibilidade, ela perde a confiança em Deus e ela já não tem medo de fazer mais nada. Aí ela mete o pé, ela faz tudo, porque ela não tem mais temor. Então, aqui quando o profeta ouviu Deus falando, ai daqueles que estão agindo com violência, ai daqueles que estão ajuntando bens mal adquiridos, ai daqueles que estão enganando o seu próximo. Quando o profeta vê Deus falando isso, ai daqueles, no coração do profeta causou temor. Ouvir a palavra de Deus, ouvir as advertências da parte de Deus, tem causado temor na gente? Porque o que a gente não pode perder é isso, é o temor. E temor, como repito, temor não é ter medo, temor é ter respeito e acreditar na palavra de Deus. Amém? Então aí provocou o temor em seu coração e aí ele começou a orar pelo avivamento. Ele começou a pedir pelo avivamento. Pai, já que eu estou vendo que até então eu estava enganado, eu pensei que o Senhor não estava vendo nada dessas coisas, mas já que eu estou vendo, já que o Senhor agora me falou que o Senhor está atento e vendo todas essas coisas acontecer, aí ele começa, aviva, Senhor, a tua obra. Então hoje, nesse primeiro dia, vamos ficar de pé. Amém? Coloque aí, por favor, o louvor. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e que você pedisse ao Senhor que nunca falte em você o temor a Deus. Que nunca falte no seu coração o temor a Deus. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. Peça ao Senhor para fazer o avivamento que é preciso na sua vida, para que você não se afaste dos princípios, para que você não se afaste dos valores. Fala, papai, não deixa eu perder o temor. Papai, não deixa eu me contaminar. Aviva-me, Pai, aviva a minha vida, não deixa eu me afastar da Tua palavra, não deixa eu me afastar dos Teus princípios, não deixa eu me afastar das Tuas verdades, Pai, aviva a minha vida, Pai. Ora pelo avivamento, comece a orar pelo avivamento, Pai, que haja um avivamento na Insert, na minha igreja, que haja um avivamento no meu bairro, que haja um avivamento na minha nação. Ore pelo avivamento da igreja de Jesus espalhada pela face da terra. Ore pelo avivamento. Deus está precisando usar homens e mulheres para manifestar o poder dele. Existem pessoas precisando ser curadas, existem pessoas precisando ser libertas, mas você aprendeu nessa noite que a manifestação do poder vem depois do avivamento. Então, se você quer ser um vaso, se você quer ser um instrumento de Deus para salvar vidas, para curar enfermos, para libertar oprimidos, peça ao Senhor que faça o avivamento na tua vida. Aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada, tira de mim tudo aquilo que não te pertence. Fora de mim a falsidade, fora de mim o fingimento, fora de mim a maldade, fora de mim a arrogância, fora de mim a
o autoritarismo, fora de mim tudo aquilo que depõe contra os teus princípios, fora de mim todos os maus tratos, fora de mim tudo que não te agrada, fora de mim a soberba, fora de mim a arrogância, fora de mim a prepotência, fora de mim a maldade, fora de mim a violência, fora de mim a desumanidade, fora de mim o mal, fora de mim, aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor, porque eu quero ser um braço teu na terra, através da minha vida, eu quero que o teu poder se manifeste, eu quero que o perdido encontre salvação através da minha vida, eu quero que o inferno encontre cura através da minha vida. Oh, papai, eu quero que aquele que está oprimido, aquele que está endemoniado, ele encontre libertação através da minha vida. Mas o teu poder se manifesta depois do avivamento. Oh, o teu poder se manifesta depois que o altar é restaurado. Então, Pai, restaura o altar da minha vida, restaura o altar da minha vida, para que o fogo possa queimar, para que o vento possa soprar. Oh, Pai, em nome de Jesus, aviva, não me deixe tomar a forma do mundo, não me deixe conformar com as coisas erradas. Pai, no nome de Jesus, mantenha acesa em mim a chama do avivamento, mantenha acesa em mim a chama da tua palavra, o compromisso com a verdade, o compromisso com a santidade, o compromisso com a consagração, em nome de Jesus. Aleluia.